Imagina um experimento de laboratório tão ousado que, de repente, começa a desafiar tudo o que sabíamos sobre a comunicação entre seres vivos. E é isso que vamos explorar hoje aqui no Fatos em Ação. Em um laboratório de ponta, cientistas de diversas áreas da biotecnologia estavam envolvidos em uma pesquisa revolucionária. Até então, seus experimentos com a manipulação genética de ratos haviam gerado bons resultados, mas nada poderia preparar a equipe para o que estava prestes a acontecer. Tudo começou de forma discreta, com ratos aparentemente normais. Mas algo estava diferente. Quando os cientistas monitoraram os roedores, perceberam que estavam fazendo algo que jamais imaginariam. Emitiam sons que lembravam palavras humanas. O que parecia ser um erro no experimento logo se transformou em um mistério científico. A explicação para esses sons humanos não estava nas condições de estresse ou em estímulos externos. A causa foi muito mais extraordinária. Os ratos haviam sido geneticamente modificados para expressar um gene humano, o NOVA1, responsável pelo desenvolvimento de certas habilidades cognitivas, inclusive a fala. Este gene, encontrado exclusivamente em seres humanos, estava associado ao controle da comunicação vocal e ao desenvolvimento do cérebro em áreas ligadas à linguística. Nos seres humanos, o gene NOVA1 é crucial para a capacidade de articular sons e construir palavras, um diferencial evolutivo que os diferencia dos outros mamíferos. Os ratos modificados com uma versão dessa mutação passaram a produzir sons que, embora rudimentares, possuíam uma semelhança impressionante à linguagem humana. Mas o conceito por trás desse experimento não era completamente novo. Já existiam estudos que indicavam a possibilidade de usar a biotecnologia para manipular os genes de mamíferos e gerar comportamentos incomuns. Em 2009, cientistas haviam feito descobertas significativas ao inserir um gene humano relacionado à fala em ratos. Mas essa nova pesquisa, que envolvia a introdução do NOVA1, era um passo ainda mais ousado. De acordo com pesquisas publicadas em revistas científicas, o NOVA1 não só é fundamental para a fala, mas também influencia o desenvolvimento do sistema nervoso central, principalmente em áreas associadas à compreensão e expressão de sons. A descoberta de que ratos poderiam ser alterados geneticamente para carregar uma versão desse gene trouxe novas perspectivas sobre como as capacidades linguísticas podem evoluir, ou mesmo ser induzidas, em seres não humanos. A equipe científica, atônita, começou a investigar mais profundamente. O que mais poderia essa mutação gerar nos ratos? Haveria outras habilidades cognitivas humanas sendo ativadas? O impacto disso, tanto para a ciência quanto para a sociedade, era colossal. Imagine um mundo onde ratos pudessem se comunicar com palavras, ou até mesmo entender aspectos da nossa linguagem. O que isso significaria para a maneira como percebemos os animais e suas capacidades intelectuais? A pesquisa sobre o gene NOVA1 também trouxe uma revelação importante. A base biológica da fala humana pode ser muito mais simples do que se pensava. Embora a habilidade de falar fosse considerada uma característica exclusiva dos humanos, o estudo revelou que, na verdade, as bases da comunicação verbal podem ser mais universais entre os mamíferos do que se acreditava anteriormente. Para entender o impacto dessa pesquisa, é fundamental olhar mais de perto para a biologia dos ratos. Os ratos, apesar de não serem conhecidos por sua capacidade de comunicação vocal complexa, têm uma gama impressionante de comportamentos sociais. Eles emitem sons para se comunicar com outros ratos, como gritos de alerta, roncos de contentamento e até chamados de acasalamento. Mas nada se comparava ao que aconteceu depois da mutação do gene NOVA1. Os ratos são criaturas altamente sociais e inteligentes, com cérebros que, embora menores do que os dos humanos, têm uma estrutura bastante avançada. Eles possuem sistemas de comunicação baseados principalmente em sinais olfativos e sonoros.
mas nunca se acreditou que esses sons tivessem qualquer semelhança com a fala humana. Com a alteração genética, os ratos passaram a emitir sons mais complexos, que eram surpreendentemente semelhantes aos primeiros sons que os humanos fazem ao aprender a falar. Isso revelou que, embora a fala humana seja incrivelmente sofisticada, suas raízes poderiam estar mais profundamente enraizadas em aspectos evolutivos comuns entre os mamíferos. A comunicação, portanto, poderia ter evoluído de formas diferentes, mas com elementos comuns. Essa descoberta também levantou questões sobre como os cérebros dos ratos estavam reagindo a essas mudanças. Além da capacidade de emitir sons semelhantes a palavras, os ratos modificados começaram a exibir comportamentos mais complexos, como a tentativa de imitar sons humanos. Isso sugeriu que os ratos não estavam apenas emitindo ruídos aleatórios, mas estavam de fato tentando se comunicar de forma mais intencional. Como era de se esperar, a descoberta gerou uma onda de discussões na comunidade científica e entre o público em geral. A comunidade científica ficou dividida. Por um lado, os avanços em biotecnologia eram inegáveis, e essa descoberta poderia representar um avanço significativo no entendimento da linguagem e da comunicação. Por outro lado, o experimento levantou sérias questões éticas sobre os limites da manipulação genética. O que a sociedade pensava sobre os ratos falantes? A ideia de animais sendo geneticamente modificados para se comportarem de maneira mais humana parecia, para muitos, uma linha tênue entre avanço científico e interferência indesejada na natureza. As implicações para a ética científica e animal eram enormes. A sociedade teve que começar a refletir sobre o que realmente significava moral na ciência. Seria aceitável transformar um ser vivo para que ele se assemelhasse mais a nós? Ou isso era uma violação dos direitos dos animais, uma forma de exploração genética sem precedentes? Além disso, o experimento levantou questões sobre o futuro da biotecnologia. Será que essa descoberta abriria portas para outras manipulações genéticas que poderiam afetar toda uma geração de animais? E mais importante ainda, quais seriam as consequências de modificar a genética de seres vivos tão radicalmente? O potencial de utilizar a biotecnologia para alterar comportamentos ou criar novas formas de vida ainda era desconhecido, mas a reação da comunidade científica estava dividida entre o entusiasmo e a cautela. Com a descoberta dos ratos falantes, surgiram novas questões sobre o futuro da biotecnologia. A principal dúvida era: onde isso poderia nos levar? Se conseguimos modificar geneticamente ratos para que emitam sons humanos, o que mais seria possível em termos de evolução genética? Imagine um mundo onde animais possam se comunicar diretamente conosco. Não em frases complexas, mas talvez em alertas simples ou até em pedidos de ajuda. Seria uma revolução na maneira como interagimos com o reino animal. Isso abriria novas possibilidades para a medicina veterinária, a biotecnologia e até mesmo para o entendimento do comportamento animal. Além disso, o conceito de animais falantes não precisaria se limitar aos ratos. Se o gene NOVA1 pode ser adaptado para roedores, poderia ele ser inserido em outros animais, como cães ou até primatas? O potencial para alterar a comunicação em várias espécies é imenso, mas as implicações sociais e éticas seriam ainda mais complexas. O que significaria para a sociedade tratar um animal com a capacidade de se expressar como um humano, mesmo que de forma limitada? O experimento com os ratos falantes traz à tona questões que vão muito além da ciência. A principal reflexão que ele nos oferece é sobre os limites da manipulação genética e o papel da ciência na nossa sociedade. A biotecnologia tem o poder de alterar o curso da natureza, mas até que ponto devemos ir? Será que a ciência está preparada para lidar com as consequências de modificar a essência da vida? A ética científica está em constante evolução, mas sempre haverá limites a serem discutidos. A manipulação genética dos ratos pode ter mostrado um caminho fascinante para o futuro da comunicação, mas também colocou em xeque o impacto das nossas ações na vida animal. Essa história também nos faz refletir sobre o que nos torna humanos.
Se conseguimos induzir ratos a emitir sons semelhantes à fala humana, isso nos leva a pensar: o que define a nossa capacidade de comunicação? Seria a palavra ou a intenção por trás dela o que realmente importa? E por fim, essa pesquisa deixa uma lição importante. A ciência está em constante evolução e, com ela, nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Mas a responsabilidade de usar esse conhecimento com ética e consciência é algo que nunca podemos esquecer.